Você já deve ter se feito uma pergunta que eu já fiz para mim várias vezes. Por que tantos cristãos estão sempre derrotados? Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme de Brito, eu sou terapeuta e mentor de homens, trabalho com liderança e posicionamento, reconstrução de identidade para homens. E para você que quer fazer parte da nossa comunidade, nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Já aproveitando, se inscreva no canal e ativa o sininho para que você receba novos vídeos toda semana que irão com certeza edificar a tua vida. Gênesis 1:26 diz que nós somos feitos em imagem e semelhança do Criador. Eu achava que isso aí era um presente, mas eu descobri que é uma missão. Imagina Deus declarar que você vai ser um representante da imagem dele aqui na Terra. Como você tem cuidado da tua imagem? Quando você olha para o espelho, parece alguém que representa o Criador? Quando você olha para os ambientes que você frequenta, quando você pergunta para as pessoas o que elas acham ao seu respeito, elas descrevem algo que tem alguma semelhança com Deus? A palavra de Deus diz que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador e que ele entregou para o homem o domínio sobre a terra. A palavra domínio, bem como na lei do inclinato, quer dizer o quê? Aquele lugar não pertence a quem mora ali, mas foi entregue para ele o domínio. Ou seja, você fica esperando que Deus haja, só que ele já deu essa responsabilidade para você. A palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Para de se esconder atrás de falas culturais. Se apegue na palavra de Deus. Deus não criou você como um espectador. Ele criou você como um representante do reino aqui na terra. Em Gênesis 1:28 a palavra diz: "E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se mova sobre a terra." Quando estiver preparado, quando estiver pronto? Não, você já nasceu pronto. Essa palavra aqui, ela foi proclamada antes da tua existência. Ou seja, Deus já te deu essa ordenança há mais de 5.000 anos atrás. Se der vontade, quando estiver preparado, se sobrar um tempo, não, agora. Promessas versus ordenanças. Todo cristão ama uma promessa, mas foge da ordenança. Por exemplo, quer colher, mas não quer plantar. Quer ter autoridade, mas detesta uma disciplina. Quer governo, mas não governa nem a si mesmo. Tem uma velha máxima dos cristãos que me dá vontade de... Cristão não bebe, mas come e depois dá risada, acha bonito. Julga o cara que está no boteco, mas não consegue controlar a coxinha. Julga o fumante, mas está obeso. Governo interno. Como você acha que você governa família, empresa, emprego, faculdade, se você não governa a si mesmo? Sem governar as suas emoções, os seus impulsos, você não governa nada. Sem controlar a sua língua, sem controlar o tanto que você come, sem controlar o que acontece dentro da tua casa, você não está governando nada. Você simplesmente está travestido de cristão, mas você não segue a Cristo. Você anda com uma Bíblia debaixo do braço, canta hino, canta louvor, mas não segue ordenança nenhuma. Quando você vai ao culto, você se limita a confiar exatamente no que o pastor está falando. Eu não estou dizendo que o pastor não fale a real, mas a fé é edificada pelo ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você já abriu a sua Bíblia para ouvir a palavra de Deus dentro de você? E depois fica falando aí para todo mundo que escuta a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não fala nada que ele já não tenha dito antes. Sem conhecer o que está dentro da Escritura, desculpa, você não está ouvindo Deus falar. Você está ouvindo aí o seu intestino falar. Cristão, glutão, cristão que assiste pornografia, cristão adúltero. Detalhe, eu não tô julgando ninguém. Eu não tô julgando. Mas deixa eu te falar, só o fato de ir para a igreja não quer dizer nada. Você precisa seguir a palavra de Deus, precisa honrar Deus que mora dentro de você. Lembra no começo do vídeo, onde nós dissemos que Deus busca representantes dele aqui na terra? Você vai ter que renunciar. Não existe andar dos dois lados. Você já viu alguém andar dos dois lados da calçada? A menos que essa pessoa esteja bêbada. Eu nunca vi. Você não consegue seguir a Deus e fazer as coisas que agradam ao mundo. Ou você renuncia a isso, ou você vai continuar na mediocridade, sem governo nenhum,
e além de tudo propagando para todo mundo que um filho de Deus não está colhendo promessas. Mas e aí? O que está por trás disso tudo? Não está colhendo promessas por quê? Deus agora é injusto? Deus nunca entrega território para quem não governa a si mesmo. O princípio da tricotomia diz o quê? 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam apresentados irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Não é só o espírito, não é só o corpo e não é só a alma. São os três. Os três. Agora, se Deus se preocupa com os três e tá te dando a ordenança, por que você acha que só o fato de cantar louvor desabona o fato de que você tem que cuidar do teu corpo? Quais são as responsabilidades aí espirituais? Jejum, oração, presença próximo a Deus, leitura da palavra, cuidado do seu corpo. Cuidado com a sua mentalidade, com as tuas emoções. Não tem como desmembrar corpo de alma e de espírito. São todos um só e ao mesmo tempo são três. Alimentação, treino, dieta, tudo isso aí está incluso. Dieta não é sobre ganhar massa ou se tornar um bodybuilder. Dieta é uma alimentação limpa, uma alimentação que edifica o seu corpo e não que ajuda a destruir o templo do Espírito Santo. Quero ver depois dessa quem vai fazer piadinha de que cristão não bebe, mas come. Cuidado antes de julgar pessoas que tomam uma cervejinha, um vinho, e você arrotando aí que não consome álcool, só que é um glutão. Não esqueça que no trecho onde Cristo fala sobre os glutão, ele também fala sobre os pervertidos, fala sobre os imorais, ele fala também sobre os adúlteros, ele fala sobre os homicidas, e todos eles estão no mesmo parágrafo. Não existe erro menor que o outro. Eu e você somos completamente impuros. Cuidado com a sua boca. Emoções, caráter, linguagem, tudo isso aí tem que ser revisto. Quando você assume a identidade de representar Deus aqui na Terra, você precisa rever todos os pontos. A minha ideia aqui não é julgar ninguém de forma alguma, como eu já te falei. Eu sei o que eu sou de verdade. Eu sei quais são todas as minhas fraquezas e eu sei quem me fortalece em todas elas. A ideia é só entender que ser cristão não é somente ser convertido, é seguir a Deus, é seguir a Cristo. E isso engloba seguir todas as ordenanças dele. Todas. Não aquelas que você escolheu, não aquelas que você definiu. Então, ser cristão agora se tornou um estilo de vida, uma tribo. Só que não quer dizer nada disso. Ser cristão é ouvir tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Todas as leis que foram validadas por Cristo. Para quem fala que depois que Cristo veio, acabou o Primeiro Testamento, não se esqueça que ele disse que ele não veio para eliminar a lei, ele veio para que ela se cumpra. Então, o cânon inteiro continua sendo validado por Cristo, desde a primeira folha de Gênesis até a última de Apocalipse. Conhecimento não muda ninguém? O problema da igreja não é informação, porque a maioria dos pastores, insistentemente, eles abrem um trecho bíblico, discorrem acerca daquele trecho, ensina a exegese da palavra para quem está ali presente no culto. Mas muitas vezes o cristão está ali dentro, mexendo no celular, postando foto, ele está mais preocupado em cumprir uma agenda do estilo, do lifestyle dele, do que propriamente entender o que a palavra está dizendo. O problema da igreja não é informação, é viver a transformação. Temos bíblias, pregações, podcasts, livros, seminários teológicos, todos esses disponíveis para quem quer. Mas você prefere ir no jogo de futebol do final de semana e aí sai arrotando por aí que é cristão? É cristão, mas aposta no bet. Que história é essa? Coach e terapia. Eu já vi muito pastor falando mal de coach. Só que muitas vezes o coach, sem entender nenhum princípio da palavra, ele acaba vivendo aquilo, enquanto muitos pastores conhecem o princípio, arrotam o princípio, mas não conseguem seguir nenhum deles. Falta alguma coisa aí, não falta? Eu já vi pastor pregando, arrotando domínio próprio. Mas quando você olha pro cara, você vê que ele não tem domínio próprio. Ele pode até parecer que tem domínio próprio enquanto ele tá com a barriga cheia. Agora, alguém que está muito acima do peso, é evidente que não tem domínio próprio, é evidente que não controla a boca, é glutão, é errante, bem como todos nós. Entenda que os vícios não são só em drogas, em cigarro, em bebida. Comida também é um vício. Todas essas substâncias, elas afetam o cérebro na mesma região dopaminérgica. Então, existem vários artigos científicos que provam que não existe diferença nenhuma entre um obeso,
alguém que é alcoólatra ou um usuário de crack e heroína. É exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista científico e neurobiológico, é exatamente a mesma coisa. Eu tive uma crise pessoal em algum momento e eu comecei a questionar a Deus, como eu via vários ímpios prosperando. E durante alguns momentos de oração, questionamento, até mesmo com a minha esposa, eu ouvi bem de dentro uma voz dizendo: o que dinheiro tem a ver com Deus? Existem muitos ímpios que pagam o preço que o cristão não paga. O cara acorda cedo, trabalha, investe na mudança de mentalidade, investe na mudança do próprio corpo, cuida do casamento, cuida dos filhos. Ele não vai prosperar por quê? Só porque você não quer que ele prospere? Infelizmente, muitas vezes esse cara nunca ouviu falar de Deus e ele acaba representando imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança do Criador, muito mais do que vários cristãos que eu já vi. Muitos mandamentos que cristãos falam por aí são aqueles culturalmente conhecidos, porque se for ver, esse cara não tem 10 minutos de leitura semanal da Bíblia. Ele conhece as passagens que todo mundo fala por aí. Esse cara às vezes não conhece passagem nenhuma, só que ele cumpre tudo aquilo. E como Deus não nega as promessas dele, ele entrega livremente prosperidade para essas pessoas. Foi a partir desse entendimento que eu resolvi mudar a minha oração. Eu parei de pedir dinheiro, prosperidade, facilidade. Eu pedi para Deus que ele me desse um espírito diferente, assim como o seu servo Caleb. Pedi que ele me desse um espírito novo, um espírito de bravura, assim como o seu servo Josué. Que ele me desse um coração puro como o coração de Davi. Que ele me trouxesse o arrependimento, assim como o João Batista. Muitos de nós queremos ter só prosperidade, mas a gente esquece que Jesus fala que no reino o primeiro é aquele que serve. E a gente esquece de servir ao próximo. Servir ao próximo com um bom serviço, com um bom trabalho, faz tudo de qualquer jeito e no final fala que é cristão. E durante essa oração que eu fiz com Deus, eu tive a seguinte iluminação. Não foi Gideão que venceu. Não foi Josué, não foi Caleb, não foi João Batista, foi Deus que venceu através da vida deles. Só que tem algo em comum entre eles. Todos eles estavam extremamente posicionados, estavam prontos para aquela batalha, humanamente prontos. Ah, mas a força humana deles teria a capacidade de trazer a vitória? Não. Só que a força de Deus começa quando a tua acaba. Só que o mínimo é estar posicionado. Agora lembre-se, você faz o possível. E Deus faz o milagre. Hoje eu não corro mais contra ninguém. Eu corro contra quem eu fui ontem. O meu maior inimigo insiste em morar dentro de mim. Todos os dias eu acordo para combater aquela velha imagem, aquela velha identidade que eu nunca mais quero me tornar. Alguém preguiçoso, fora do peso, cheio de vícios, cheio de imoralidade, adultério. Alguém que vivia na corda bamba, quase perdendo tudo que tem o tempo inteiro. Mentiroso, cheio de dívidas. Tudo isso aí com certeza não representa a Deus. E se hoje você está vivendo dessa forma, eu não estou aqui para te julgar. O que eu quero te dizer é que Deus quer mudar a tua história, desde que você se posicione, desde que você entenda. Volta lá para trás. Muitas vezes você está lendo aqui o Segundo Testamento, mas acho que você deveria voltar antes da vinda de Cristo, onde João Batista pega o arrependimento. A primeira etapa da tua vida é se arrepender de todos os erros, de tudo aquilo que você fez de errado. Mas para se arrepender, precisa entender o que é certo e o que é errado. Deixa eu te falar, não vai ter como fugir. A tua leitura começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. A corrida era contra a inveja que eu sentia. É difícil falar desse jeito, né? Será que você consegue olhar para você e entender que quando você está se espelhando na vida dos outros, reclamando o que o outro alcançou e você ainda não alcançou, o que você está sentindo é inveja? É inveja. Você precisa admitir isso daí e começar a quebrar essa emoção. A inveja é uma das emoções que Deus odeia. O que a palavra diz? A palavra diz que cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem poderá parar diante da inveja? E por que os cristãos enfraquecem? Mais uma vez, querem a promessa, mas esquecem a ordenança. Querem viver a vida de qualidade, mas esquece do plantio. Agora, o confronto final para você. O que você deixou de obedecer? Corpo, alma, espírito? Casa, casamento, filhos, empresa, disciplina, palavra, jejum, oração. O que está faltando? Eu erro muito. E eu preciso ser confrontado o tempo todo. Eu não desejo parecer um homem de Deus, eu quero me tornar um. Agora, uma dica para você. Volte às ordenanças, porque Deus continua procurando homens que o representem. Nenhum sucesso financeiro
justifica uma família quebrada. Deus começou a igreja por famílias. Eu ouço muita gente falando que tem sonho em ajudar pessoas, só que esquece os filhos dentro de casa, esquece a esposa, desonra o marido. Começa cuidando dentro da tua casa. Deus habita num lar onde tem paz. Deus deseja te usar como ferramenta para ajudar outras pessoas, mas a autoridade é ser aquilo que você prega. Não adianta sair pela rua aí falando que é nobre, que ajuda todo mundo e dentro da tua casa trata todo mundo como um lixo. Deus procura homens que carregam o seu espírito, procura homens que sirvam e sejam semelhantes a Cristo. E se essa mensagem falou com você, se inscreva. Enquanto houver voz, vou continuar chamando homens de volta ao propósito para qual foram criados. Eu não estou te vendendo nada, não. Esse material aqui é gratuito. Mas se você deseja um acompanhamento mais de perto, 1 a 1, eu e você, vai lá no meu Instagram, @EuSouGuilhermeDeBrito. Clica no link da bio, vem direto para o meu WhatsApp. Meu time vai te atender e juntos vamos ver uma agenda que funcione para mim e para você. E eu vou te mentorar de perto, assim, ó, 1 a 1.